Boa noite, igreja. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Boa noite, família da Igreja Cristã Nova Vida em Olaria. Mais uma noite que Deus nos concede de nós estarmos reunidos para esse nosso culto de oração e pregação da palavra de toda quinta-feira, nesse formato, às 19h30, primeiro em uma sala virtual de oração, e agora nos colocamos diante da palavra do Senhor para meditarmos nas Escrituras Sagradas, e eu convido você, nesta noite, a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, Atos, capítulo de número 4. Atos 4, nós vamos ler dos versículos 23 até o de número 31. Atos, capítulo 4, versículos 23 a 31, assim nos diz a palavra do Senhor. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por mais esta oportunidade que nos dá de abrirmos as Escrituras e ouvirmos a exposição desse texto selecionado para esta noite, a fim de que nós possamos, Senhor, meditar nele e no tema que nós temos separado para este culto, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco e que o Senhor possa nos despertar para que nós possamos aplicar, Senhor, para que nós possamos compreender melhor e fazer melhor uso da oração, do ponto de vista para que nós possamos cumprir a Tua vontade e a missão que o Senhor designou para nós como igreja. Deus eterno e poderoso, que a oração seja um meio de graça, que a oração seja uma arma poderosa, Senhor, que a oração seja um meio do Senhor comunicar a nós a Tua bondade, nos consolar, nos fortalecer, Senhor, e nos fazer submeter-nos à Tua vontade. Colocamos as nossas vidas em Tuas mãos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos prosseguindo nessa nossa série de mensagens com base neste livro, A Missão do Povo de Deus, uma teologia bíblica da missão da igreja de Christopher Wright. E nesta noite eu quero falar com vocês sobre o tema Pessoas que oram a Deus. Nessa noite nós trataremos sobre o tema Pessoas que oram a Deus. Mas vejam só, falando assim, fica claro que eu não teria nada de novo a dizer nessa mensagem de hoje, porque é óbvio que uma das disciplinas espirituais fundamentais e um dos meios que Deus usa para comunicar a sua graça a quem crê em Cristo é a oração, e todos nós sabemos bem disso. Além do mais,
Nesta série de mensagens, eu já falei sobre a oração e há 2 semanas o pastor Marcos, no nosso culto de domingo de manhã, também falou sobre a oração. Então, ainda que tratar sobre a oração nunca seja demais e seja importante falar sobre isso rotineiramente, o que eu tenho a falar com vocês hoje é sobre um aspecto da oração que é muito comum a gente, assim, digamos, negligenciar. E isso porque nós temos o costume de orar por nós mesmos, por outras pessoas, pela nossa igreja. Oramos para que uma pessoa específica receba uma graça especial de Deus. E também oramos por graças recebidas. Mas, e o que nós sabemos sobre oração missional? O que nós compreendemos sobre a oração missional? E vejam, eu não quero dar um nome assim diferente para algo que a gente já sabe ou que a gente já tenha o costume de fazer. Se isso fosse verdade, eu teria o costume de ouvir a nossa igreja reunida em oração, uma reunião como essa, no nosso culto de oração, ou então os crentes com os quais eu convivo, eu teria, assim, o costume de ouvi-los orando dessa maneira missional. Além disso, eu tenho percebido que o quanto a gente ora de modo missional pode ser um termômetro da nossa preocupação, do nosso envolvimento e da nossa compreensão da missão que nos foi dada como igreja nesse mundo. Eu percebo que se nós compreendêssemos melhor, se nós soubéssemos mais exata e precisamente o que é essa oração missional, então a forma como a gente enxerga as circunstâncias nas nossas vidas, a forma como a gente enxerga os desafios que são colocados à nossa frente para vivermos nesse mundo, a forma como a gente percebe as pessoas ao redor e os problemas vividos por elas, a forma como a gente lê ou ouve as notícias sobre os problemas deste mundo. Bom, eu entendo que se a gente compreendesse melhor o que é a oração missional, a gente se colocaria diante de Deus em oração de uma forma, eu percebo, sensivelmente diferente daquela que a gente costuma fazer. E vejam só uma coisa. Eu não quero que você, nesse exato momento, pense que eu estou me colocando aqui como o cara da oração, aquela pessoa que sabe tudo sobre oração, que ora como ninguém, e nem quero que você pense que a nossa igreja ou que você mesmo nunca tenha feito na vida uma oração missional. A oração missional é aquela que tem em vista o propósito de Deus de abençoar pessoas, dos povos e das nações da terra. A oração missional é aquela em que a gente se coloca como dependente da graça e do poder de Deus. E isso para que nós possamos cumprir a missão que nos foi dada em Cristo. Oração missional é aquela em que nós enxergamos até as piores circunstâncias que nós estamos vivendo. Vemos isso debaixo da supervisão de Deus e como coisas úteis para o cumprimento do propósito divino. A oração missional é aquela que intercede para que Deus tenha misericórdia, promova a paz, refreie o mal e retarde juízo sobre os povos e as nações. A oração missional é aquela que intercede pelo pior governante, pelos inimigos e pelos opositores, para que eles conheçam a verdade, se arrependam e sejam transformados. A oração missional é aquela que intercede pelo pior sistema de governo, a fim de que a população seja poupada e o evangelho encontre espaço para alcançar e transformar vidas. A oração missional é aquela que trava uma batalha espiritual para que os crentes tenham coragem para proclamar o evangelho, para que não sejam enganados, para que batalhem pela unidade da fé e se esforcem a fim de abençoar as pessoas que vivem ao seu redor. Eu quero explorar esses aspectos dessa oração missional, começando então pelo texto que nós lemos no início dessa pregação. O texto que a gente leu é a primeira descrição detalhada da oração realizada pela igreja lá no começo em Jerusalém.
Essa oração ela foi motivada pela pregação dos apóstolos Pedro e João no templo, depois que um mendigo aleijado desde o nascimento foi assim curado milagrosamente, atraindo a atenção de uma multidão que estava ali no templo. Os sacerdotes e os líderes religiosos se reuniram, trazidos por esta multidão e pela pregação dos apóstolos Pedro e João, e determinaram a prisão deles. Apesar da prisão e das ameaças, o texto de Atos narra que Pedro e João se mantiveram firmes diante dessas autoridades religiosas quando eles foram interrogados. Eles então proclamaram que Jesus de Nazaré é o Cristo, como anunciado nas Escrituras Sagradas, e o único mediador entre Deus e a humanidade para a salvação de quem nele crê. Jesus de Nazaré é o Cristo, conforme anunciado nas Escrituras Sagradas. Ele é o único mediador entre Deus e as pessoas para a salvação de todo aquele, de toda aquela que nele crê. As evidências da cura de um homem aleijado há mais de 40 anos e o louvor a Deus promovido pela multidão pelo que tinha acontecido impediu que as autoridades religiosas castigassem os apóstolos Pedro e João. E assim eles foram liberados depois de muitas ameaças, e o texto que a gente leu conta o que aconteceu depois que eles se juntaram aos demais discípulos de Jesus. Diante do que ouviu, a igreja então ali reunida decidiu orar a uma só voz. Isso aconteceu muito provavelmente em concordância com um desses apóstolos que ergueu a sua voz em oração. Nessa oração, a igreja reconhece a soberania de Deus em tudo o que acontece. O Deus criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há, nunca poderia perder o controle das coisas e das circunstâncias. Esses crentes sabiam que quaisquer coisas que lhes acontecessem certamente estavam debaixo do controle e da supervisão de Deus. Ninguém lamentou estar ali sofrendo perseguição, prisão, ameaças, mesmo fazendo a vontade de Deus, mesmo pregando o evangelho e vendo frutos da sua pregação na salvação de milhares de pessoas. A igreja reunida também entendeu que a perseguição sofrida tinha como alvo a Deus e a Jesus, e tinha sido anunciada nas Escrituras Sagradas. Foi assim, então, que eles começaram essa oração, conforme nos mostram os versículos 24 a 26. Veja aí novamente comigo na sua Bíblia. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governos se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. A igreja, ela tinha em mente que sofria em seu corpo a ira de pecadores que, na verdade, era direcionada a Deus e a Cristo. E isso é muito importante para que a gente atente, para que a gente perceba nesse texto que nós estamos lendo e nessa oração levantada pela igreja naquela ocasião. Veja, quando um jovem ou uma jovem, um adolescente ou uma adolescente que é crente e testemunha sobre a verdade e vive de modo digno do Evangelho, se opondo ao jeito e à visão depravada do mundo daqueles da sua mesma idade, e daí essa adolescente ela é ridicularizada, ela é zombada, ou esse jovem ele é zoado, ele é humilhado por seus colegas que são descrentes. Esse adolescente ou essa jovem deve ter em mente que toda essa zombaria tem como alvo, acima de tudo, o Senhor Deus e Jesus, o Cristo. Mais do que isso, essa adolescente ou esse jovem pode estar certo de que essa zoação está debaixo da vontade e do propósito de Deus,
tanto para o fortalecimento da fé dessa pessoa, desse adolescente, dessa jovem, quanto para o progresso da fé entre os descrentes. Por isso eu lhe digo, meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, não se turbe o vosso coração, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Creia em Deus, creia em Cristo. O mesmo eu poderia dizer para qualquer irmão ou irmã de qualquer idade que enfrenta essas lutas na sua vida em sociedade. Veja bem, como a igreja orou depois da perseguição e das ameaças sofridas, agora nos versículos 27 e 28. Acompanhe aí na sua Bíblia. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Assim como Jesus Cristo foi perseguido e sofreu o revés por sua vida santa e submissa a Deus, e isso aconteceu conforme a vontade de Deus, a igreja ela tinha consciência de que a perseguição e as ameaças que estava sofrendo não eram assim obras do acaso e nem eram o resultado do exercício único, exclusivo de um poder diabólico. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus tinha tudo sob controle e tinha um propósito com tudo aquilo. Eu repito, Deus tinha tudo debaixo do seu controle e um propósito com tudo aquilo. E o mesmo a gente pode afirmar quando nós testemunhamos de Cristo na nossa vizinhança, na nossa escola, na faculdade, no trabalho ou em quaisquer outras áreas do nosso convívio social. Agora percebam que a igreja ela não ficou assim lamentando por tudo aquilo que estava sofrendo. Do contrário, ela se dispôs a permanecer de pé, firmada na palavra, confiante em Jesus, de modo muito parecido com uma lutadora que ergue os punhos, que sofre alguns golpes, que se defende, que é ferida, mas firma os seus pés no chão, representando a verdade da palavra. Olha para o seu modelo, para o seu treinador, para o seu apoiador, para o seu incentivador, que é Jesus. Respira fundo e avança para continuar na luta e faz isso no poder do Espírito Santo, sabendo que aquilo faz parte e que tudo tinha sido previsto por aquele que a chamou e que a preparou, e esse é o nosso Senhor Deus. Veja aí comigo os versículos 29 a 31. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então, meus irmãos, é isso. Ou melhor, quer dizer, glória a Deus por isso. Glória ao Senhor. Aleluia. A igreja ela não encarou a perseguição e as ameaças como um obstáculo, mas como uma espécie de trampolim para dali saltar adiante e avançar. Percebam nas palavras da igreja o senso que aqueles irmãos e irmãs tinham de que Deus não estava alheio às ameaças. Quando é dito aqui na oração, no versículo de número 29, agora, Senhor, considera as ameaças deles. E daí eu posso te dizer, Deus não está alheio à ameaça, por exemplo, de demissão ou de retaliação que você sofre ao se recusar a ter um comportamento antiético no seu trabalho por causa de Cristo. Deus não está alheio àqueles olhares atravessados que você tem de suportar por não ceder a comportamentos, atitudes, pensamentos e palavras
que se opõem à lei de Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como Cristo, como Jesus nos amou. Meus irmãos e minhas irmãs, percebam também a dependência de Deus e o senso de que aquilo que estava sendo pedido nessa oração exigia uma disposição que naturalmente não poderia ser vista naqueles crentes se eles dependessem da lógica ou da própria capacidade de realização. O versículo 29 continua e nos diz: capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Meus irmãos e minhas irmãs, é necessária uma boa dose de coragem, de confiança, de destemor, de entusiasmo, de audácia e de segurança para anunciar a palavra de Deus. E fazer isso com fidelidade, clareza, franqueza, sem reservas, seja a quem for. Meus irmãos e minhas irmãs, do mesmo modo que Pedro e João falaram sobre Jesus diante daquelas autoridades religiosas que tinham decretado a prisão e estavam interrogando a eles, fazendo ameaças a eles. Eu lhes digo, fácil isso não é, e nem depende das nossas forças, porém, em Deus, tudo é possível a quem crê. Vejam que há também nessa oração a consciência de que qualquer coisa que acontecesse como resultado do que estava sendo pedido seria fruto da disposição de Deus em cumprir a sua missão em Cristo. O versículo 30 nos diz, os crentes orando, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E depois dessa oração, uma espécie de novo Pentecoste aconteceu depois que eles oraram naquele dia, como nos mostra aqui o versículo de número 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, essa foi uma oração missional. Além dessa, há outras formas de orações missionais, como, por exemplo, a oração para que as nações sejam abençoadas. Uma outra forma de oração missional é aquela que se levanta a voz a Deus para que as nações sejam abençoadas. Há na Bíblia um exemplo bem marcante de uma oração como essa. Abraão recebeu a visita na sua tenda de 3 personagens celestiais. Uma dessas pessoas foi identificada como o Senhor e as outras 2 com 2 anjos. Gênesis capítulo 18, versículos 20 e 21, registra que o Senhor disse o seguinte a Abraão: ouça, o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. E percebam que a palavra que foi traduzida nesse texto como clamor tem o sentido de um grito de sofrimento, de um grito de dor, um grito de socorro por quem está sendo oprimido ou então violentado. É o clamor expressado por alguém que sofre com a escravidão. É o clamor de alguém que padece um tratamento injusto. É o clamor de uma mulher que está sendo violentada. Sodoma e Gomorra simbolizam o que há do comportamento mais depravado, transgressor, maligno, idólatra e pecaminoso na Bíblia. Os moradores de Sodoma e Gomorra são descritos pelo apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 2, como ímpios, com um procedimento libertino e sem princípios morais. O apóstolo Pedro comenta sobre esses moradores de Sodoma e Gomorra ao falar sobre Ló, o sobrinho de Abraão que vivia lá.
Ló é descrito por Pedro como um justo que se atormentava todos os dias em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Era como se Ló estivesse em nosso tempo e ligasse a televisão para assistir a um noticiário, a uma programação de humor, de lazer, uma novela, ou então saísse às ruas e visse e ouvisse todos os dias das mais diferentes fontes e pessoas o que há de mais maligno, imoral e perverso. Toda essa opressão, maldade, crueldade trazia sofrimento a quem vivia por ali nas redondezas e na cidade como Ló, ao ponto de toda essa gente gritar de tanto sofrimento e dor, pedindo socorro e denunciando a malignidade e a perversidade dos habitantes, dos cidadãos de Sodoma e Gomorra. Ao longo da Bíblia, essas cidades representam o que há de pior na sociedade humana, cheia de opressão, crueldade, violência, sexualidade pervertida, idolatria, orgulho, consumo ganancioso, um lugar vazio de compaixão e cuidado para com os necessitados, um modelo de mundo caído igualzinho ao que a gente vive hoje e pelo qual nós devemos orar, assim como Abraão orou por essas cidades. Abraão intercedeu junto a Deus para que o Senhor retardasse o seu juízo sobre aquelas cidades, considerando e indagando a Deus se ali houvessem 50 pessoas justas, 45, 40, 30, 20, 10 justos, pedindo que Deus retardasse o seu juízo. Sim, ele orou pelos justos naquelas cidades, mas a sua oração acabaria beneficiando a todos os habitantes se Deus, então, retardasse o seu juízo. Daí, então, por um lado, a gente aprende que antes de nos precipitarmos, querendo acelerar o juízo de Deus, nós devemos pensar nas pessoas que podem ser alcançadas pela graça de Deus nesses lugares e também naquelas que sofrem com as injustiças e as perversidades. Nós devemos lembrar também que houve alguém mais justo do que Abraão, mais justo do que qualquer um neste mundo, que tendo tomado sobre si a justa condenação que deveria vir sobre pecadores, intercedeu em favor de muitos pedindo que Deus os abençoasse. E esse foi Jesus, aquele que morreu na cruz, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Jesus, que deu a sua vida, que morreu numa cruz, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Em nossas orações missionais em favor das nações, nós devemos nos lembrar de que Jesus nos ensinou: amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Devemos nos lembrar que o povo de Deus existe no mundo para trazer a bênção de Deus, a presença de Deus e o poder de Deus para a esfera pública dos seus relacionamentos em sociedade, que por natureza é um território inimigo, depravado, caído em pecado e que jaz no maligno. A oração é um meio poderoso para que os cristãos vivam neste mundo sem alimentar rancor, ira ou indignação, nem para que vivam buscando vingança em vez de um justo juízo. A oração é um meio poderoso para que nós enxerguemos pessoas escravizadas, doentes ou oprimidas por trás de, por exemplo, uma pessoa que anda como um zumbi pela rua, viciada em crack, ou então de um travesti vendendo seu corpo no meio da rua, ou de alguém seminu, imundo, vagando por aí, ou de um adolescente ou uma jovem que mantém relacionamentos irresponsáveis e de riscos para si e outros, ou então que infelizmente está envolvido com a criminalidade. Meus irmãos e minhas irmãs, além das orações para que a bênção de Deus alcance as nações, nós também podemos orar
para que a idolatria dos povos seja vencida. Podemos orar o tipo de oração missional, a fim de que a idolatria dos povos seja vencida. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, orar para que a idolatria dos povos seja vencida pode ser vista, por exemplo, e aplicada ao tipo de idolatria religiosa como nós vemos, por exemplo, na Índia, com os seus templos, os seus cultos e os seus diversos deuses. Mas eu quero lhes falar sobre um outro tipo de idolatria que eu julgo nesse momento assim mais importante dentro do contexto que nós estamos vivendo e do tempo que nós temos vivido. Vejam que há um anseio totalitário nos espectros políticos que tende a fazer com que governantes e sistemas de governo se exibam como a única fonte de benefícios para os seus cidadãos. Esses sistemas eles são vistos nos extremos desse espectro político. E a reboque disso, vem a exigência de lealdade total por parte dos seus admiradores e seguidores. Só que a Bíblia nos ensina a não endeusar reis ou presidentes, a não desenvolver um patriotismo orgulhoso, arrogante e opressivo, que acabe se transformando em um credo, em uma espécie de religião, a tal ponto que todo comportamento diferente ou crítico seja considerado uma heresia que deve ser rechaçada e punida com todo rigor. O mesmo vale para filosofias, ideologias, políticas, econômicas e sociais. Enfim, mas a oração da igreja, conforme a gente leu no início dessa pregação, vejam que ela foi motivada pela perseguição e a prisão de Pedro e João, que depois de ameaçados e ordenados a não falar nem a ensinar em nome de Jesus, em um trecho que a gente não leu ali do livro dos Atos, nós podemos perceber que Pedro e João responderam às autoridades religiosas da seguinte maneira: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E percebam que na oração da igreja há também uma tomada de posição, de resistência àqueles reis da terra que se levantam e os governantes que se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. E isso para que a palavra de Deus pudesse ser anunciada corajosamente. Meus irmãos e minhas irmãs, orar é dizer que existe um trono mais elevado. A oração apela a uma autoridade maior e é, no fim das contas, também um ato político. Nenhum poder político é supremo. Nenhuma alegação moral humana é absoluta. E o profeta Daniel é um bom exemplo dessa postura de quem corajosamente se submete a Deus, arriscando a própria vida, ao invés de se ajoelhar em adoração idólatra a um governante. Foi o que aconteceu quando o rei Dario, incentivado ali pelos seus ministros de governo, assinou um decreto ordenando que todo aquele que fizesse orações a qualquer deus ou a qualquer homem dentro de um prazo determinado, exceto a ele mesmo, ao rei Dario, fosse atirado na cova dos leões. Diz o texto em Daniel 6,10, que quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Percebam que Daniel sequer fechou a janela para orar. Ele nem se recolheu a um lugar mais reservado, longe da vista das pessoas, na sua casa, para ali ele poder fazer as suas orações até que o prazo determinado pelo rei Dario fosse vencido. Daniel, ele se colocou diante da sua janela aberta, voltada para Jerusalém, como costumava fazer, e continuou fazendo as suas orações ao Deus de Israel, à vista de quem quer que fosse. Agora pense comigo, será que você precisa fazer uma oração missional
a fim de que o Senhor Deus considere as ameaças que você vem sofrendo e capacite você para anunciar o Evangelho corajosamente. Mas perceba que, de qualquer forma, certamente essa é a oração missional que todos nós devemos fazer em favor daqueles crentes e daquelas igrejas que vivem debaixo de perseguição, que perseguição essa é feita pelo Estado, aqueles crentes e igrejas que são ameaçados por grupos religiosos e sofrem atentados praticados por extremistas em várias regiões desse nosso planeta. Mas eu gostaria de falar ainda nesta mensagem sobre duas outras orações missionais antes de nós encerrarmos. Eu vou me adiantar nisso por conta do nosso tempo. Nós devemos perceber que ao longo do seu ministério, Jesus ele se dedicou à oração e ele ensinou os seus discípulos pelo exemplo, por instruções e por modelos de oração. Jesus ensinou que nós deveríamos pedir a Deus em oração: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e esta certamente é uma oração essencialmente missional, ainda que seja nesse trecho. Além disso, em Lucas, capítulo 10, versículo 2, está registrado que Jesus também ensinou uma outra oração que passa assim desapercebida por muitos de nós. Ele estava preparando o envio dos seus discípulos em missão quando disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Já Mateus, no capítulo 9, nos conta que Jesus ensinou essa oração no seguinte contexto. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então, disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Então, foi a combinação de necessidade das pessoas em ouvir o Evangelho, com o sofrimento delas, com a situação aflitiva delas e a compaixão por elas, que motivou Jesus a ensinar que nós deveríamos orar a Deus pedindo que Ele enviasse agentes missionais a pessoas como essas, e elas existem aos montes espalhadas pelo mundo, na nossa vizinhança, no nosso bairro, onde nós trabalhamos, onde nós caminhamos. E daí nós vemos aqui o exemplo de uma oração pelo trabalho missionário. Agora percebam como esse tipo de oração deve ser feito com maior frequência e com a máxima atenção para o nosso comprometimento quando nós oramos dessa forma. Isso porque, se nós pararmos para pensar, somos nós mesmos as respostas a essa oração para que Deus envie agentes missionais ao mundo. E eu digo isso porque foi Jesus quem disse: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Irmãos e irmãs, a oração ela é fundamental para a missão, para a evangelização, para o envio de missionários, para o discipulado e para a formação de igrejas. E o livro de Atos mostra diversos exemplos disso, como, por exemplo, aquele que aconteceu na igreja em Antioquia. Nós estamos aqui em Atos capítulo 4, vá comigo até o capítulo 13 e leia aí os versículos 2 e 3. Atos 13, versículo de número 2, diz assim: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Vejam que o apóstolo Paulo é aquele que em suas cartas pedia à igreja para que orasse em seu favor,
a fim de que a sua missão como proclamador do Evangelho fosse cumprida. E eu convido você a ver um exemplo desse tipo de pedido de oração do apóstolo Paulo na carta que ele escreveu aos Efésios. Adiante algumas páginas aí da sua Bíblia, até a carta aos Efésios, no capítulo de número 6, Efésios 6, e leia comigo os versículos 19 e 20. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem, para que permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. E eu aproveito esse pedido de oração do apóstolo Paulo registrado aqui na sua carta aos Efésios para destacar o último tipo de oração missional, que é aquela oração feita como guerra espiritual. Uma oração feita como guerra espiritual. E eu digo isso, meus irmãos e minhas irmãs, porque a missão de Deus se dá em um cenário que pode ser bem descrito como um campo de batalha. É uma batalha em que nós somos chamados a nos envolver, em que nós somos comissionados e capacitados para cumprir uma missão debaixo do comando daquele que é conhecido como o Senhor dos Exércitos. É uma batalha pela verdade, pelo Evangelho puro e simples. A missão do povo de Deus é cooperar com ele nesse campo de batalha que é o mundo. E se a batalha é de Deus, então aqueles que estão envolvidos nesta guerra devem estar em comunicação constante com o seu comandante. E nesse cenário, a oração ela é então vista tanto como a arma mais eficaz, como também o meio de se obter fortalecimento, confiança, graça para nós permanecermos firmes e operacionais nessa batalha. A oração, ela é tanto a arma mais eficaz, como também é o meio de se obter fortalecimento, confiança e graça para que nós permaneçamos firmes e operacionais na batalha. Como diz o apóstolo Paulo aqui, nesse capítulo 6, na sua carta aos Efésios, nos versículos 10 a 13, veja aí comigo. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Em seguida, o apóstolo Paulo aqui, na continuidade desses versículos, descreve essa armadura e os instrumentos daqueles que estão envolvidos nesta batalha. E então ele recomenda no versículo 18, veja aí comigo, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Só neste versículo, a oração ela é repetida 3 vezes, mostrando a importância dela nessa nossa batalha. Mas vejam que eu não quero que ninguém confunda a oração missional feita como guerra espiritual com as esquisitices defendidas e praticadas por pessoas por aí. O que eu tenho a dizer não tem nada a ver com espíritos territoriais, não tem nada a ver com a reivindicação de um bairro, um município, um estado ou um país para Deus, não tem nada a ver com a nossa igreja caminhando e dando 7 voltas pela rua Bariri e dizendo olaria é do Senhor, não tem nada a ver com amarração de demônio, nem com ato profético encenado dentro ou fora da igreja, não tem nada a ver com isso. Essa guerra espiritual tem tudo a ver com o Evangelho, com viver a vida conforme e de modo digno do Evangelho, com preservar a unidade da fé no Evangelho,
tem a ver com proclamar a verdade do Evangelho em um mundo hostil a Deus, a Cristo e descrente do poder e da ação do Espírito Santo. É fazer isso caminhando firmemente contra as portas do inferno, contra um inimigo conhecido como mentiroso e enganador. É fazer isso contra um sistema de vida que é escravizador e, ao mesmo tempo, tentador à nossa própria natureza pecaminosa. Essa guerra espiritual tem a ver com orar para nós termos uma visão evangélica, para nós aproveitarmos as oportunidades evangélicas diante das circunstâncias que se colocam à nossa frente. Significa nós avançarmos neste campo de batalha que é o mundo, mas fazendo isso com piedade, com compaixão, com unidade entre nós, proclamando a verdade e em oração. É orar sabendo que a vitória pertence ao Senhor. É orar estando certos de que Deus suprirá a nós, os seus combatentes, com graça e conduzirá tudo para a glória do nome dele. É orar confiantes naquilo que Jesus disse. Lembrem-se disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O que significa que o campeão do exército do Senhor é quem garante a nossa vitória, porque ele está no campo de batalha conosco e ele é o nosso principal combatente. A oração missional, feita como guerra espiritual, nos faz lembrar que o poder vem do Senhor. Por isso, por meio da oração, que a gente experimente o que o apóstolo Paulo nos exortou aqui nesta carta aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 10. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Meus irmãos e minhas irmãs, no sábado passado, eu li uma matéria no jornal Folha de São Paulo com o seguinte título: Pressões da pandemia de Covid-19 levam à maior busca por religiões e técnicas de meditação. Dizia o subtítulo o seguinte: com ansiedade e depressão em alta, brasileiros procuram orientação espiritual. A matéria dizia que a hora é de acolhimento. E um pastor entrevistado disse o seguinte: há pessoas que querem saber por que Deus permitiu que essa pandemia ocorresse. Ateus, pessoas de outras religiões nos procuram para saber qual é o nosso posicionamento. A matéria informava que uma pesquisa global apontou que o Brasil ocupa a liderança no ranking dos índices de ansiedade e depressão durante a pandemia, quando o nosso país é comparado com outras 10 nações. Como a reportagem tratava de religiões e também de atividades de meditação, foi entrevistada uma pessoa que atuava como instrutora de meditação e, segundo ela, os sintomas que as pessoas manifestaram durante esse período de pandemia, descritos por ela como medo, angústia e ansiedade, já estavam presentes, mesmo antes da pandemia. Segundo ela, as pessoas já estavam afundadas emocionalmente, mas não percebiam isso por causa dos amortecedores. Bebiam demais, fumavam demais, faziam tudo demais. A pandemia foi a gota que faltava. Foi a gota d'água, como se diz no ditado popular. A reportagem também destacava que nesse período de pandemia, a internet foi assumindo um papel cada vez mais central na difusão da mensagem pelas igrejas e como canal para a chegada de novos fiéis. A nossa igreja, por exemplo, ela tem um grupo no WhatsApp para que a gente possa compartilhar o que nós temos aprendido através da nossa jornada de leitura bíblica no Novo Testamento, como também os nossos desafios à vida durante essa pandemia. Ali nós encontramos um espaço para comunicação, para oração, para lágrimas pela perda de gente querida e também para sorrisos pela recuperação de tantas e tantas outras mais.
Nós temos feito esse culto de oração e pregação de toda quinta-feira, à distância, numa sala virtual primeiro, uma sala virtual de oração, e depois agora assistindo a pregação que é publicada lá na nossa página, no nosso espaço no YouTube. E pode ser que você, meu amigo, minha amiga, esteja assistindo essa pregação e ainda não tenha reconhecido a Cristo como seu único, suficiente e definitivo Salvador. Você ainda não o reconheceu como o Senhor da sua vida. Então, seja por qual motivo você tenha chegado a acessar essa pregação, a minha oração é para que o Espírito Santo toque a sua mente, o seu coração, a sua alma e lhe conceda vida verdadeira e eterna. Por isso, meu amigo, minha amiga, que você se arrependa e creia em Cristo e faça isso agora, enquanto nós estivermos orando. Se preciso for, entre em contato conosco. Nós teremos todo o prazer de assisti-lo naquilo que lhe for necessário. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua bondade, graça e misericórdia. Pedimos que nós, Senhor, possamos desenvolver esses tipos de oração missional, para que a tua bênção alcance as nações, para que idolatrias sejam derrotadas, para que nós, como igreja, ó Deus, possamos avançar nessa batalha espiritual e para que a tua palavra alcance pessoas, transforme vidas, ó Deus, para a tua honra e glória. Nós sabemos o quanto somos dependentes do Senhor. Sem ti, nada podemos fazer. Por isso nós oramos, e confiantes, porque sabemos o fim dessa história. O Senhor vencerá o mal, trará toda a malignidade a juízo, e implantará o teu reino eterno, para que todo aquele, toda aquela que crê em Jesus viva para todo sempre. Nós te agradecemos por esta noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. E até semana que vem, se Deus assim nos permitir.